Cala a boca, tu é muito chato! Você já parou pra pensar que um personagem animado, engraçado e dançante poderia estar criticando ditadores reais da história? Pois é exatamente isso que acontece com Rei Julian, aquele lemuri maluco do filme Madagascar. À primeira vista, o Rei Julian parece apenas um personagem cômico que adora festas e gritar. Mas quando olhamos com mais atenção, percebemos que ele é uma crítica inteligente e bem-humorada aos líderes autoritários que marcaram a história, até mesmo os mais atuais. E hoje vamos explorar como esse rei fictício da ilha de Madagascar reflete comportamentos de ditadores reais, usando o humor para nos fazer pensar sobre poder, ego e liderança. E o mais interessante, tudo isso é disfarçado em um filme de animação que tanto adultos quanto crianças podem assistir. Então, se você gosta de conteúdo sobre teorias e filmes, eu peço por gentileza que você se inscreva aqui no canal e deixe seu like se você gostar desse vídeo. E se você puder, você pode se tornar membro aqui do canal por um preço bem baratinho. Pessoal, eu quero deixar mais uma indicação para vocês. Se você tem vontade de viver da internet, produzir conteúdo parecido com esse e aprender as técnicas certas de fazer isso dar certo, eu vou deixar um curso que me ajudou bastante nesse processo e eu monetizei esse canal em apenas 20 dias. Então eu vou deixar com você aí, espero que te ajude e você goste. O link vai estar no comentário fixado. Então bora lá pro vídeo. Antes de entrarmos nas comparações, vamos relembrar quem é esse personagem icônico. O Rei Julian, ele é um lemuri de cauda anelada que se autoproclama rei de Madagascar. Ele adora ser o centro das atenções, vive organizando festas, tem um ego gigantesco e esperam que todos obedeçam a ele sem questionar. Ele é acompanhado por Maurice, seu conselheiro mais sensato que sempre tenta alertá-lo sobre os perigos. E Mo, um lemuri rato pequenino obcecado pelos pés do rei. Julian trata seus súditos como uma mistura de carinho narcisista e total desprezo pelas consequências das suas ações. O personagem foi tão popular que ganhou sua própria série na Netflix, chamada Rei Julian, o Exilado, onde vemos ainda mais claramente suas características de líder autoritário e egocêntrico. Uma das características mais marcantes dos ditadores é o culto à personalidade. Isso significa que eles constroem uma imagem quase divina de si mesmos, fazendo com que o povo os veja como salvadores insubstituíveis. O Rei Julian faz exatamente isso. Ele exige ser chamado de Sua Majestade Real e espera adoração constante. Ele se coloca acima de todos os outros animais e acredita genuinamente que é especial e superior. Qualquer coisa que aconteça na ilha deve girar em torno dele. Isso nos lembra de ditadores como Kim Jong-un da Coreia do Norte, onde o líder é retratado em propagandas como um ser quase sobrenatural. Ou Stan Lee, na União Soviética, cuja imagem era colocada em todos os lugares, desde escolas ou até praças públicas. E não é o Stan Lee da Marvel, e sim Stan Lee, que era um ditador do passado. As pessoas eram ensinadas desde crianças a venerá-los como um pai protetor da nação. O Julian não usa a propaganda política, mas consegue o mesmo efeito através do seu carisma exagerado e da exigência constante de atenção. Ele literalmente para o que está fazendo se não estiver sendo o centro das atenções. O Rei Julian não foi eleito democraticamente. Ele simplesmente se declara rei e espera que todos aceitem isso. Na série da Netflix, vemos que ele herda o trono de forma duvidosa e mesmo quando é questionado, usa manipulação e espetáculo para manter sua posição. Isso é típico de ditadores reais. Hitler, por exemplo, foi inicialmente eleito, mas rapidamente eliminou a democracia e concentrou todo o poder em suas mãos. Fidel Castro tomou poder através da revolução e permaneceu no comando de Cuba por décadas sem nunca permitir eleições livres. O Julian usa uma estratégia mais sutil. Ele distrai seu povo com festas e celebrações constantes, enquanto todos estão dançando e se divertindo, ninguém questiona quem realmente deveria estar no comando ou se suas decisões fazem sentido. É o famoso pão e circo, que os imperadores romanos já usavam há milhares de anos. Uma das coisas mais engraçadas sobre o Rei Julian é que ele toma decisões completamente malucas sem pensar nas consequências. Ele age por impulso, seguindo apenas seus desejos momentâneos, e espera que todos simplesmente sigam suas ordens absurdas. Isso nos lembra vários ditadores históricos que tomaram decisões desastrosas baseadas em ego ou caprichos pessoais. Mao Tse-tung, líder da China, lançou o grande salto para a frente, uma política econômica improvisada que resultou em uma das maiores fomes da história, matando milhões de pessoas. Ele ignorou especialistas e impôs a sua visão, mesmo quando ficou claro que estava errado. Mussolini, ditador da Itália, entrou em guerras que seu país não tinha condições de vencer simplesmente por orgulho e desejo de glória pessoal. Saddam Hussein, do Iraque, invadiu o Kuwait em uma decisão impulsiva que trouxe consequências terríveis para seu próprio país. O Rei Julian faz versões cômicas disso. Ele decide, por exemplo, que todos devem usar chapéus de frutas apenas porque ele acha bonito, ou organiza uma festa gigante quando a ilha está enfrentando uma crise.
Suas decisões não são baseadas no bem-estar do povo, mas sim no que o faz sentir bem, e o importante é que ele está se divertindo naquele momento. O Maurice, o conselheiro do Julian, é a voz da razão. Ele constantemente tenta alertar o rei sobre perigos ou problemas reais, mas Julian raramente escuta. Ele descarta os conselhos sensatos com pessimismo ou como tentativa de roubar sua alegria. Isso é extremamente comum entre ditadores reais. Eles se cercam de bajuladores e ignoram ou eliminam qualquer pessoa que ouse discordar deles. Stalin, que era famoso por expurgar até mesmo seus aliados mais próximos, se suspeitasse de deslealdade ou simplesmente se eles discordassem das suas ideias. Um ditador da Romênia, Nicolae, viveu uma bolha completa, rodeado apenas por pessoas que diziam que ele queria ouvir. Ele finalmente apareceu em público durante uma crise e ficou chocado ao descobrir que o povo o odiava. Ele estava tão desconectado da realidade que não conseguia acreditar. O Julian age da mesma forma. Ele vive em sua própria realidade, onde é amado, perfeito e sempre está certo. Quando Maurice tenta trazê-lo de volta à Terra, o Julian simplesmente ignora ou muda de assunto, geralmente gritando algo sobre festas ou sua própria grandeza. Muitos ditadores desenvolveram paranoias extremas, vendo inimigos e conspirações em todos os lugares. Eles criam inimigos externos para unir o povo ou justificar suas ações autoritárias. Rei Julian tem uma obsessão específica, as fossas, predadoras naturais dos lêmures. Mas a forma como ele reage a essa ameaça real é desproporcional e muitas vezes trágica. Ele cria um clima de medo constante, usa a ameaça das fossas para justificar suas exigências e mantém todos dependentes da sua proteção. E se espelha como líderes autoritários usam ameaças externas, reais ou exageradas, para manter o controle. Hitler usou a ameaça dos judeus e de inimigos externos para consolidar poder. Governos autoritários modernos frequentemente apontam para ameaças estrangeiras para justificar a repressão interna e manter a população unida sob a liderança. A diferença é que no caso de Julian, isso é apresentado de forma cômica. Mas a mecânica é a mesma, criar medo de um inimigo, para manter controle e justificar ações de que outra forma pareceriam absurdas. O rei Julian tem uma relação contraditória com seu povo. Ele diz que os ama e que tem tudo o que faz e que tudo o que faz é por ele, mas na verdade é por eles. Mas na verdade os trata como plateia para seu espetáculo pessoal. Ele não se importa genuinamente com o bem-estar deles, apenas com a adoração que recebe. Quando os súditos estão felizes e aplaudindo, Julian é generoso e carismático, mas no momento em que alguém o questiona ou não presta atenção nele, ele pode se tornar cruel e vingativo. Ele exige lealdade absoluta, mas não oferece nada de substancial em troca, além de entretenimento. Isso reflete perfeitamente como ditadores veem as suas populações. Para muitos líderes autoritários, o povo existe para servi-lo e glorificá-lo. Não é o contrário. Não o contrário. Eles falam em nome do povo, dizem trabalhar para o bem comum do povo, mas todas as suas ações giram em torno de manter e aumentar o seu próprio poder. Juan Perón, na Argentina, é um exemplo interessante. Ele era carismático e popular, organizava grandes eventos e se apresentava como defensor do povo. Mas seu governo era centralizador e autoritário, e quem discordava enfrentava a perseguição. A relação era: você me adora, eu sou generoso, você me questiona, você é o meu inimigo. Talvez a característica mais óbvia do rei Julian seja seu narcisismo. Ele é completamente obcecado consigo mesmo. Suas músicas, suas festas, suas decisões, tudo gira em torno de como ele é maravilhoso, como ele é bonito, como ele é o melhor rei de todos os tempos. Tanto é que uma das músicas mais comuns e populares de Madagascar é a música Eu Me Remexo Muito, feita por ele. Ele não consegue imaginar um mundo onde ele não seja o centro de tudo, até mesmo quando ajuda outros. É sempre com a expectativa de reconhecimento e adoração. A sua generosidade nunca é genuína. É sempre transacional, uma forma de alimentar seu ego. O narcisismo é praticamente um pré-requisito para se tornar um ditador. É preciso um ego gigantesco para acreditar que você, apenas você, sabe o que é melhor para milhões de pessoas. É preciso uma falta total de empatia para impor sua vontade sem se importar com o sofrimento que causa. Donald Trump, embora operasse em uma democracia, demonstrou traços extremamente narcisistas que lembravam ditadores. A obsessão com multidões e números, a incapacidade de aceitar críticas, a necessidade constante de elogios e a tendência de transformar tudo em algo sobre si mesmos. Ditadores clássicos como os Gaddafi, da Líbia, ou Idi Amin, da Uganda, tinham esses mesmos traços amplificados ao extremo. Julian é essa característica levada ao ridículo para fins cômicos, mas a essência está lá, um líder que não consegue ver além do seu próprio reflexo. Uma das ironias mais deliciosas sobre o rei Julian é que, apesar de toda sua confiança, ele é completamente incompetente. Suas decisões raramente dão certo. Ele não entende nada de governança real. Sobrevive apenas por sorte ou porque outros limpam a bagunça que ele fez. Mas ele nunca admite isso. Na cabeça dele, ele é um gênio, um líder nato. Quando algo dá errado, é sempre culpa da outra pessoa ou da circunstância externa. Ele nunca assume responsabilidade. Isso nos lembra de muitos ditadores históricos que eram, na verdade, líderes terríveis. A ascensão deles tinha mais a ver com a manipulação
violência e propaganda do que com habilidade real de liderança. Hitler era um orador carismático, mas suas decisões militares foram desastrosas e aceleraram a derrota da Alemanha. Stalin causou fome massiva e executou tantos oficiais militares competentes que a União Soviética quase foi derrotada quando a Alemanha invadiu. Mao Tse-tung causou a morte de dezenas de milhões através de políticas econômicas absurdas. Mas todos esses homens projetavam confiança absoluta. Eles se cercavam de propaganda que os retratava como gênios infalíveis. Qualquer falha era atribuída a sabotadores, inimigos externos ou subordinados incompetentes. O rei Julian fez exatamente isso, só que de forma tão exagerada que não podemos deixar de rir. Mas o mecanismo psicológico é o mesmo. Confiança inabalável, apesar de incompetência óbvia. Você pode estar se perguntando, por que fazer uma sátira de ditador em um filme infantil? Por que usar humor para tratar algo tão sério? A resposta é que o humor é uma das ferramentas mais poderosas contra a autoridade. Ditadores dependem de serem levados a sério, de projetarem uma imagem de poder e invencibilidade. Quando você ri deles, quando você os ridiculariza, você quebra essa imagem. Chaplin fez isso brilhantemente com O Grande Ditador, satirizando Hitler enquanto a Segunda Guerra Mundial ainda acontecia. O filme transformou um dos homens mais perigosos da história em uma figura ridícula, dançando com um globo terrestre como se fosse uma bola. Além disso, sátira permite que ideias e críticas alcancem um público mais amplo. Crianças que assistem Madagascar não entendem as referências políticas, mas observam inconscientemente mensagem como líderes narcisistas e autoridades são tolos e prejudiciais. Adultos pegam as referências e podem refletir de forma mais profunda. E tem mais. Em muitos lugares de onde existem ditadores reais, críticas diretas podem ser perigosas, mas o humor, especialmente em forma de ficção, pode passar despercebido pela censura. É uma forma de resistência cultural. Você pode pensar que os ditadores são coisas do passado, do livro de história, mas a verdade é que líderes autoritários ainda existem em várias partes do mundo, até em democracias. Podemos ver pessoas com tendências autoritárias chegando ao poder. O rei Julian nos ensina a reconhecer os sinais de alerta, o culto à personalidade, o narcisismo extremo, a recusa em acertar conselhos, a decisão impulsiva, o uso do medo para controlar e a incompetência disfarçada de confiança. Quando vemos líderes políticos em qualquer nível exibindo esse comportamento, devemos estar atentos. Não importa quão carismático ou engraçado eles sejam, essas características são perigosas em quem tem o poder sobre outro. A série também nos lembra que ditadores, apesar de perigosos, são profundamente humanos e falhos. Eles não são os gênios do mal invencíveis. São pessoas com ego frágeis, inseguranças profundas e uma necessidade desesperada de validação. Isso não os torna menos perigosos, mas os torna derrotáveis. Uma das lições mais importantes que podemos tirar da sátira do Rei Julian em Madagascar é sobre o papel do povo em permitir ou resistir a líderes autoritários. Os outros lêmuros seguem Julian, mas frequentemente vemos que eles fazem isso mais por hábito ou por medo do que por genuína crença em sua liderança. Quando eles ocasionalmente se unem e se opõem a ele, Julian fica desesperado. Todo o seu poder vem da aceitação dos outros. No momento em que essa aceitação é retirada, ele não tem nada. Isso reflete uma verdade histórica importante. Ditadores, por mais poderosos que pareçam, dependem fundamentalmente do apoio ou da passividade da população. Eles precisam de pessoas dispostas a executar ordens, pessoas dispostas a olhar para o outro lado e pessoas dispostas a aceitar mentiras confortáveis. As ditaduras mais longas e brutais da história não foram mantidas apenas pela força, mas pela cooperação de milhões de pessoas comuns que escolheram não resistir. E elas caíram quando essa cooperação finalmente foi retirada. O Rei Julian é muito mais do que um personagem engraçado em um filme de animação. Ele é uma crítica inteligente e acessível ao autoritarismo, ao narcisismo no poder e aos perigos de líderes que colocam seu ego acima do bem-estar do povo. Através do humor, os criadores de Madagascar conseguiram nos fazer rir enquanto nos ensinavam lições importantes sobre política e poder. Eles nos mostraram que ditadores, apesar de perigosos, são frequentemente ridículos. Que a confiança não é o mesmo que competência, que carisma não substitui caráter. Da próxima vez que você assistir Madagascar ou a série do Rei Julian, preste atenção. Veja quantas vezes você reconhece comportamentos que já viu em líderes políticos reais. Veja como os outros personagens reagem a ele, alguns facilitando seu comportamento e outros tentando resistir. E mais importante, aprenda a reconhecer esses padrões na vida real, porque a melhor defesa contra ditadores não é apenas derrotá-los depois que eles chegam ao poder, mas impedi-los de chegar lá em primeiro lugar, reconhecendo sinais de alerta e não permitindo que carisma e espetáculo substituam competência e caráter genuíno. E lembre-se, quando alguém exige adoração incondicional, quando alguém não aceita as críticas, quando alguém fala só sobre si, quando alguém ignora conselhos sensatos e toma decisões impulsivas, talvez você esteja diante do Rei Julian da vida real. E cabe a nós decidir se vamos segui-lo cegamente ou se vamos exigir algo melhor. Afinal, como o próprio Rei Julian nos ensina através dos seus fracassos, bons líderes servem seu povo.
Maus líderes esperam que o povo sirva. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixa seu like e espero que continue acompanhando mais vídeos aqui no canal. Até a próxima.